paz do Senhor, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos esperar os irmãos irem entrando, glória a Deus. Os irmãos que já estão aí, boa noite, a paz do Senhor. Se vocês puderem me confirmar como está o áudio, por favor. Se eu preciso falar um pouquinho mais alto. Paz do Senhor. Nosso 18º dia do nosso propósito de 21 dias, do livro Cri, por isso falei, do pastor Aloísio Silva. Está sendo uma bênção, amém, irmãos? Está sendo uma bênção os nossos 21 dias, está sendo uma bênção aprender mais sobre a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos disseram que o áudio está bom. Vou só esperar mais alguns irmãos entrarem para nós iniciarmos a live, amém? Hoje nosso 18º dia vai ser uma bênção, eu creio em nome de Jesus. Falar para os irmãos que, de fato, quando eu estava estudando essa palavra, vida foi gerada em mim através da palavra do Senhor. E essa é a minha oração para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro que vida seja gerada em você também, através desse livro, através dessa palavra, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aos irmãos que não me conhecem, eu sou a Isabela, congrego aqui na CBC com o pastor Ronaldo Borges, e hoje eu vou estar compartilhando a palavra com os irmãos nessa noite, amém? O título do nosso capítulo de hoje é O Poder de uma Visão Profética, amém? Então vamos lá, vamos aprender da palavra do Senhor. Os irmãos estão animados? Estou muito animada, irmãos, creio nisso. Eu creio que vai ser revelador essa noite. E assim como vida foi gerada em mim, eu declaro sobre você que vida seja gerada em você através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá? O poder de uma visão profética. O que é uma visão profética? Uma visão profética, irmãos, é uma imagem que Deus gera em nós. É uma palavra liberada sobre as nossas vidas que gera imagens em nosso coração e, consequentemente, gera um comportamento que nos leva a viver conforme aquela visão profética que foi gerada em nós. Amém? Nós precisamos entender um princípio espiritual da parte do Senhor para as nossas vidas. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na sua vida, na minha vida, todas as vezes que Deus tem algo para fazer, Ele primeiro gera uma visão profética no coração dos seus filhos. Então suponha que Deus tem algo grande para fazer em minha vida. Antes que isso venha acontecer, antes que Deus venha manifestar a sua vontade sobre mim, Ele primeiro gera em meu espírito uma visão profética. Essa visão profética, ela pode vir através de sonhos, pode simplesmente surgir em nosso coração. Então pense só, você está aqui tranquilamente e do nada vem uma imagem muito forte. Amém? Irmãos, só uma pergunta, tá travando para vocês aí? Aqui tá travando um pouquinho. Só me confirmem que se estiver travando, nós vamos olhar aqui a conexão, senão eu vou continuar. Amém? Alguém pode me confirmar, por favor, se tá travando? Tá falhando? Mas eu acho que agora melhorou, agora parou um pouquinho. Amém, irmãos? Deixa nós vermos. Agora melhorou? Vamos ver. Eu vou continuar e os irmãos vão me falando se está travando muito, amém? Aqui para mim já melhorou um pouco. Não quer ver a conexão? Nós vamos só avaliar aqui a conexão certinho, se está tudo ok. Eu acho que é a nossa conexão aqui, mas aqui melhorou, irmãos. Eu vou continuar, amém? Então, vamos recapitular um pouquinho, amém? O que seria uma visão profética? É uma imagem da parte do Senhor criada em nosso espírito que gera outras imagens e nos leva a viver e manifestar um comportamento segundo a vontade do Senhor. Então, pensa só, imagine, Deus tem algo grande para realizar na sua vida, amém? Só que antes de Deus realizar isso na sua vida, Ele primeiro gera uma visão profética no seu espírito e no seu coração. Então você está lá
orando por algo ou não necessariamente orando e simplesmente surge uma imagem dentro de você e aquilo te gera uma convicção da parte do Senhor. De repente, imagens começam a ser geradas no seu coração e quando você menos percebe, você já está vivendo por aquilo e a promessa do Senhor vem se cumprir então na sua vida. Isso é uma visão profética. As visões proféticas, elas também podem acontecer através dos sonhos, amém? Algo que nós precisamos ter fixo em nossa mente é essa questão, que é um princípio espiritual. Antes de Deus realizar qualquer coisa nas nossas vidas, Deus vai nos gerar uma visão profética, amém? E aquilo que nós vemos no nosso coração é sempre aquilo que nós vamos acabar vivendo, é sempre aquilo que vai ser manifesto através das nossas vidas, manifesto em nossas vidas pela parte do Senhor, amém? Então perceba, se Deus ele vem e ele libera sobre nós uma visão profética para nos levar a viver algo, nós precisamos sempre nos encher de imagens da parte do Senhor. E daqui para frente nós vamos entender como que essas imagens da parte do Senhor vão sendo geradas em nosso coração, como que essas imagens vão surgindo em nós, amém? Nós precisamos entender algo importante que o pastor Aloysio ele vai citar no seu livro. Ele vai dizer que existem 2 tempos, amém? Nós conhecemos o tempo Cronos, que é o nosso tempo cronológico, é o tempo linear, né? O tempo que nós vivemos. E existe o tempo Kairos, que nós conhecemos como o tempo de Deus. Mas o pastor Aloysio ele vai dar uma definição diferente para o tempo Kairos, que para mim foi revelador. Ele vai dizer assim, que o tempo Kairos também significa um tempo ou uma temporada do favor de Deus. Um tempo ou uma estação das bênçãos do Senhor. Veja que interessante isso. Todas as vezes que Deus vem e quer fazer algo na minha e na sua vida, imagine algo grande da parte do Senhor, uma promessa que o Senhor liberou sobre você, que ainda não aconteceu. Pense nisso, uma promessa da parte do Senhor que ainda não se cumpriu na sua vida. Antes de Deus vir e realizar a sua promessa, Ele libera uma visão. Então a visão profética, ela sempre vai anteceder o tempo Kairos na nossa vida, ou seja, a estação de bênção, a temporada de favor do Senhor sobre nós. Perceba só, nós precisamos sempre alimentar as imagens do Senhor. É claro que os nossos corações também planejam, é claro que os nossos corações também criam imagens, idealizam coisas e sonhos que nós queremos alcançar. Mas é importante sempre nós pedirmos revelação do Senhor. O que é uma visão profética realmente e o que é nós que estamos idealizando para as nossas vidas. Mas acredite, quando nós recebemos uma visão profética, nós temos uma convicção, é gerada através do Espírito Santo de Deus uma convicção em nossos corações de que aquilo realmente vem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Até aqui ficou claro, irmãos? Olha, eu creio que isso vai transformar a sua vida, assim como vida foi gerada em mim. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre alguns tópicos neste capítulo de número 18. Um dos tópicos que nós vamos falar é a palavra de Deus e a visão profética, né? Então, a palavra de Deus, nossa visão profética, ela sempre vai estar alinhada à palavra de Deus, amém? Nós precisamos entender, a palavra de Deus, para o Senhor, ela também é uma autoridade. Deus nunca quebra a sua palavra, amém? Então, perceba, a visão profética, sempre que gerada em nossos corações, ela precisa estar aliançada à palavra de Deus. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Deus nunca vai profetizar algo, Deus nunca vai liberar algo sobre as nossas vidas que não esteja em concordância com a palavra do Senhor, amém? Vamos lá, vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 1. Eu vou ler aqui no livro, mas se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, eu aconselho que estejam marcando e estejam meditando nessa palavra posteriormente, amém? Diz assim, 1 Samuel 3, verso de número 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Irmãos, aqui nós temos alguns pontos. O nome Eli vai significar meu Deus. Então, na antiga aliança, Deus sempre é representado como um Deus distante. Então não eram todas as pessoas que tinham acesso à presença de Deus, não eram todas as pessoas que conseguiam falar diretamente com o Senhor, e eles sempre precisavam de um intermediário, porque naquela época, na velha aliança, no Antigo Testamento, ainda não havia o sacrifício de Jesus Cristo.
Então, havia ainda separação entre nós e Deus. Nós precisávamos de alguém que intermediasse isso. Eli vai simbolizar, vai significar meu Deus. E o Eli, ele é uma simbologia para essa questão de que Deus é distante, Deus está separado das pessoas. Mas na nova aliança, Deus ele não quer se relacionar conosco de forma distante, mas Deus quer se relacionar conosco de forma íntima, amém? Perceba, olha algo interessante, Deus quer se relacionar comigo e com você como um Deus Pai. Algo que o pastor Aloysio vai falar aqui, que é muito interessante, é que no momento em que Jesus estava na cruz, no sacrifício do Senhor Jesus, nós vamos perceber que ele diz assim, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus, meu, por que o Senhor me abandonou? Perceba que naquele momento o próprio Senhor Jesus, sendo filho de Deus, ele não chama Deus de Pai, mas ele chama meu Deus. O pastor Aloysio ele vai revelar um princípio espiritual por trás disso, maravilhoso, incrível. Ele vai dizer que naquela cruz, o Senhor Jesus chamou a Deus de meu Deus e não de Pai. Por que o Senhor Jesus, ao invés de dizer Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que ele disse, meu Deus, por que me abandonastes? No momento em que Jesus estava declarando, meu Deus, ele estava chamando o Senhor de Eli e estava nos dando a liberdade de nos chegarmos ao Senhor como Pai. E porque lá naquele momento ele disse, Eli, Eli, hoje nós podemos clamar Abba Pai, clamar pelo Senhor, amém? Nós já não nos relacionamos mais com um Deus distante, mas agora nós nos relacionamos com um Deus que está sempre conosco, com Deus Emanuel. Em nome de Jesus, Deus sempre conosco. O véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo. E agora, quando o Senhor ele quer fazer algo nas nossas vidas, ele não precisa mais liberar por profetas, mas ele vem e ele fala conosco. É evidente que Deus levanta profetas no meio do seu povo, amém? E também é evidente que Deus usa pessoas para testificar aquilo que ele já falou ao nosso espírito. Mas como nós temos livre acesso ao Senhor, acredite, Deus sempre vai falar primeiro ao seu coração e ao seu espírito. Então, quando Deus tem algo grande para fazer na sua vida, ele vai liberar uma visão profética acerca daquilo que ele tem para realizar. Amém? E perceba, Eli simboliza a antiga aliança, o relacionamento de Deus, um relacionamento distante com o Senhor. Mas Samuel vai simbolizar a nova aliança. Perceba o que diz lá em 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor, servia diretamente ao Senhor. Ele simboliza a nova aliança. Ele sempre ministrava diante do Senhor, mas perante o sacerdócio de Eli. Aqui nós vamos ver algo também muito interessante. Nós vamos perceber, irmãos, quando nós formos estudar a fundo a palavra do Senhor, você vai perceber que o Antigo Testamento, ele é uma sombra, ou seja, uma imagem do que iria acontecer no Novo Testamento. Perceba. Então, Eli significa a antiga aliança. Samuel significa a nova aliança. Samuel servia ao Senhor debaixo perante Eli. O que isso nos simboliza? Simboliza que estava surgindo uma nova aliança que deixaria a velha aliança para trás, amém? Então nós precisamos crer nisso. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor através da nova aliança, feita por Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós precisamos entender, falando sobre visão profética, nós precisamos entender um cenário que nós temos vivido como igreja brasileira, amém? Nós, pela cultura de profetadas, né, como nós dizemos, profetadas, onde as pessoas se levantam e declaram, eis que te digo, né? E muitas vezes tem muitas profecias que não vêm da parte do Senhor, e nós nunca julgamos o profeta, nós sempre julgamos a profecia, amém, irmãos? Então, por se levantarem muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas declaram morte ao invés de declarar vida do Senhor, os corações têm se fechado para a profecia. Então, há muitas pessoas na igreja que quando se fala de profecia, as pessoas fecham seu coração. Elas se fecham para aquilo. Por quê? Porque já foram muito feridas, né? Nós não somos como os profetas da antiga aliança, que profetizavam maldição e destruição da parte do Senhor. Mas nós somos aqueles que profetizamos vida, que declaramos a graça do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, amém? Mas
se levantou, foi criada uma cultura entre o nosso povo, foi criada uma cultura na igreja brasileira de que profecias não eram boas da parte do Senhor. E nós precisamos quebrar o medo da profecia que está sobre nós. Nós precisamos quebrar muitas pessoas, né? Eu conheço vários testemunhos de pessoas que foram muito feridas através de algumas profecias, que quando se levantam pessoas para profetizar, elas logo fecham o seu coração e dizem que não acreditam nisso. Mas creia, Deus ainda levanta homens, de fato, segundo o coração dele, para declarar a palavra do Senhor. Nada que vá contrário àquilo que Deus já tenha falado ao nosso espírito, amém? Mas nós precisamos deixar que visões proféticas sejam geradas no nosso espírito. E segundo essas visões proféticas, gerarmos imagens e sermos guiados a viver segundo a vontade do Senhor. Nós falamos muito sobre crer e declarar, né? Então, eu creio que algo grande vai acontecer na minha vida e eu vou declarar isso. Mas a palavra do Senhor também vai nos dizer, nós vamos ver mais à frente, que a nossa boca sempre vai falar do que está cheio o nosso coração. Então, se no seu coração não há uma imagem correta segundo a palavra do Senhor, você nunca vai conseguir declarar a palavra do Senhor. E, consequentemente, você nunca vai conseguir viver as promessas de Deus para a sua vida. Então, olha, se desfaça de todo medo e de toda barreira contra as profecias. E creia que o Senhor, Ele libera profecias, sim, no meio do seu povo. E libera profecias, libera visões proféticas para poder realizar grandes coisas nas nossas vidas, amém? Então, nós precisamos entender, eu queria fazer um questionamento ao seu coração, queria te fazer uma pergunta. Quais as visões que você tem gerado no seu coração? Quais as imagens que você tem no seu coração? Será que essas imagens são imagens de vida, imagens de luz? Ou em seu coração tem imagens de destruição, imagens de morte, imagens ruins? Vamos falar sobre isso acerca das nossas vidas, né? Qual a imagem que você tem do seu casamento? Qual a imagem que você tem da sua família? Qual a imagem que tem sido gerada no seu coração acerca do seu ministério, acerca do seu emprego, acerca da sua empresa, né? Você que é um empresário e tem vivido num momento desafiador, né? Onde a economia do nosso país tem sido passado por problemas, passado por situações difíceis, né? Qual a imagem que você tem no seu coração acerca da sua vida? Talvez a sua família não está passando por um momento bom, mas qual a visão que você tem dentro de você? Quais as imagens que você cria no seu coração? Você olha para o seu esposo e vê uma imagem de um homem abençoado do Senhor? Você olha para sua mulher e vê a imagem de uma mulher valorosa, uma mulher sábia que edifica o lar? Você olha para sua casa, né? Para sua família e pensa assim, nossa, a minha família é bênção do Senhor, propósito do Senhor. Você olha para sua empresa e pensa, a minha empresa é abençoada e foi criada e foi gerada para abençoar a vida de outras pessoas também. Eu pergunto para você, quais as imagens que estão no seu coração? Quais as visões que têm sido geradas, né? Muitas vezes o Senhor, ele cria imagens no nosso coração, mas nós deixamos essas imagens para trás. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é quais as imagens que você tem alimentado no seu espírito? Irmãos, quando nós entendemos de fato, temos revelação de que aquilo que nós cremos e declaramos é o que nós vamos viver, nós entendemos o quão importante é as imagens que nós temos em nosso coração. O diabo, ele tem tentado lançar nas nossas mentes, tem tentado lançar nos nossos corações imagens de destruição. Então você vai ver, né? Eu trabalho com os adolescentes, com os jovens aqui na CBC, e você vai ver quais as imagens que o mundo tem lançado sobre a mente deles. Então, imagens de destruição, imagens de que família não dá certo, imagens de que viver para a igreja, viver para Deus é algo que não dá resultado, é algo que não... é uma vida ruim, é perder a sua juventude. Essas são as imagens que o diabo tem tentado lançar na mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Muitas vezes o diabo vem e tenta lançar uma imagem errada também sobre o seu casamento e sobre a sua vida. Mas nós precisamos quebrar as mentiras do diabo com as imagens do Senhor. Ler a palavra do Senhor e ver, olha, o que Deus diz ao meu respeito, o que Deus diz sobre a minha família. E segundo a palavra do Senhor, gerar imagens e viver através delas, amém? Porque todas as vezes que o Senhor quiser fazer algo grande, Ele vai primeiro liberar sobre nós uma visão profética, amém? Vamos para o próximo tópico do livro, amém? Diz assim, antes que Deus mude a sua situação, Ele vai lhe dar uma visão profética. Antes que Deus mude a sua situação, antes que Deus mude a sua vida, Ele vai liberar sobre você uma visão profética, amém?
na outra live que eu fiz com os irmãos, nós estávamos falando sobre a vitória está perto de nós, né? Porque a vitória está na nossa boca. E no decorrer das lives nós fomos vendo essa mesma verdade. Do quê? De que nós sempre vamos viver aquilo que nós declaramos. De que nós sempre vamos viver aquilo que nós falamos. E que as nossas palavras são sementes e nós vamos nos alimentar delas. Mas de nada valem as nossas palavras se elas não estiverem aliançadas com uma visão correta em nossos corações. Por quê? Porque se nós não tivermos uma visão correta em nossos corações, as nossas palavras não virão acompanhadas de fé. E vai chegar um tempo em que nós vamos acabar desistindo, vai chegar um tempo que nós vamos acabar nos esquecendo das palavras do Senhor e das promessas do Senhor. Pense só, avalie a sua vida, né? Comece a lembrar daquilo que Deus já falou para você. Tem muitas promessas e muitas coisas que Deus fala lá muito atrás na nossa vida e elas demoram para acontecer. E chega um tempo que nós nos esquecemos das promessas, deixamos o diabo roubar as visões de Deus, as visões que Deus liberou nas nossas vidas. E quando a nossa visão é roubada, irmãos, quando a nossa visão é roubada ou destruída, as imagens também são destruídas e, consequentemente, as palavras que saem da nossa boca. Veja que está tudo aliançado, né? Veja que está tudo ligado, tudo interligado. Então, as nossas palavras, elas precisam de uma imagem. E as imagens precisam de uma visão profética da parte do Senhor. Por isso que é importante nós buscarmos o Senhor, né? Nós precisamos nos posicionar e orar, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Que o Senhor gere essas imagens no meu coração. Eu lembro de algo, né? Agora dando um testemunho pessoal aos irmãos, eu lembro de algo muito interessante e muito forte. Foi uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor na minha vida. Certa vez nós estávamos aqui, eu era líder de célula, sempre amei liderar célula, e o pastor Borges ia levantar alguns supervisores, né? Discipuladores em algumas igrejas, mas nós chamamos de supervisores, que são aqueles responsáveis por cuidar, né? Pastorear os líderes nesse processo, e no momento foi gerado no meu coração, no meu espírito, uma visão profética da parte do Senhor. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. E Deus me falou que eu seria levantada como supervisora dos jovens. Veja só. E Deus me mostrou a carinha de cada um dos jovens que hoje eu lidero, irmãos. Foi algo poderoso, E acredite, naquele momento, assim, eu me enchi, eu tinha convicção de que aquilo era uma visão profética. Eu conseguia ver, eu conseguia sentir aquilo, e pra mim já era uma realidade. Mas eu olhava pra minha vida e eu pensava, será que isso é da parte do Senhor? Porque nós sempre tendemos a duvidar das visões proféticas de Deus. Apesar daquilo queimar no meu coração, eu olhava para as minhas circunstâncias e pensava, será que Deus quer fazer isso? E não demorou muito, foram coisas de poucas semanas eu fui levantada como supervisora. E aí, a princípio foram das meninas, das adolescentes meninas, né? Glória a Deus, mas a visão ainda não estava completa. Por quê? Porque o Senhor tinha me mostrado a carinha de cada um dos jovens e tinha mais gente para a lista. E aquela visão queimava no meu coração e eu tinha uma imagem clara. Eu tinha imagem desses jovens manifestando a glória do Senhor. Eu tinha imagem desses jovens fazendo coisas grandes para Deus. Eu tinha aquilo queimando no meu espírito. Hoje eu falo para eles, aquilo queimava no meu espírito. E não demorou também algum tempo, irmãos, e essa visão ela veio se cumprir na minha vida. Foi algo muito rápido e algo que eu tinha uma convicção enorme. Hoje esses jovens são uma bênção, amém? E eu falo para todas as pessoas que o Senhor foi muito bom comigo quando me deu a oportunidade de trabalhar com essas pessoas. Então perceba, Deus tinha algo para fazer na minha vida, amém? Deus tinha algo para realizar em minha vida que era o quê? Me levantar para pastorear esses jovens, certo? Mas, antes de Deus fazer, Deus gerou uma imagem, uma visão profética em meu espírito. E aquilo ardeu em mim, aquilo queimou em meu coração, aquilo gerou convicção. E hoje eu posso testemunhar aos irmãos que eu vivo tudo aquilo que Deus gerou no meu coração, segundo as imagens. Então, irmãos, se apegue às imagens do Senhor. Não duvide. Quando visões proféticas forem geradas no seu espírito, se apegue a elas e creia no Senhor. Creia. Algo que eu já ouvi há algum tempo e eu tenho isso no meu coração muito firme, que é, se Deus diz algo sobre a nossa vida, aquilo não vai vir a acontecer.
Deus não está falando aquilo sobre a sua vida porque Ele quer que aconteça. Mas Deus é um Deus que vive de eternidade a eternidade. Então quando Ele diz assim, quando Ele fala algo sobre a sua vida, Ele não está falando sobre algo que vai acontecer, algo que pode acontecer e nem sobre algo que Ele quer que aconteça. Mas quando Deus fala algo sobre a sua vida, Ele está falando de algo que Ele já viu sendo feito, de algo que Ele já viu acontecendo na sua vida. Então creia, se Deus falou, já é. Se Deus diz, já é uma realidade, ainda que não tenha se manifestado aqui nessa terra. Então se apegue às visões do Senhor como uma realidade, como uma verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, um tópico. Antes que Deus mude a sua situação, Ele te dá uma visão, amém? Quando Deus nos dá uma palavra, Ele frequentemente a libera na forma de uma visão, assim como Deus fez com Abraão, amém? Abraão é um dos melhores exemplos que nós vamos ter nessa questão de gerar imagens. Perceba que Deus ele falou várias vezes com Abraão e Abraão chegou a duvidar das promessas do Senhor. Só vamos entender é porque também demorou um tempo para essas promessas se cumprirem, amém? Mas o Senhor, sendo maravilhoso, sendo misericordioso, Ele sempre lembrava Abraão das suas promessas. Nós vamos ver que Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. Nós precisamos sempre nos atentar à questão de que os nomes no Antigo Testamento, eles falavam muito sobre a personalidade das pessoas, amém? Então, Abraão tinha um sobrinho que se chamava Ló. O nome Ló significa véu. Então, frequentemente, Abraão ele andava ali com Ló e muitas vezes Ló impediu Abraão de ver as verdades do Senhor sobre a vida dele, né? Muitas vezes Abraão começou a duvidar das palavras do Senhor e Ló sempre o questionava com algumas coisas. E nós vamos ver no decorrer da história que Abraão só conseguiu de fato olhar para as verdades do Senhor, para as promessas do Senhor. Deus só conseguiu gerar nele uma visão profética depois que Ló se afastou dele. Foi apenas quando Ló deixou a Abraão que ele começou a ver o que Deus queria fazer na vida dele. Vamos ler lá em Gênesis 13, verso de número 14 e 15, amém? Vou estar lendo aqui, mas se os irmãos quiserem anotar para estar estudando depois, diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Amém? Deus disse a Abraão: olha, vê toda esta terra que vês, eu te darei. Então, eu te darei. Só que perceba que Deus não parou só aqui. Ele não disse assim: Abraão, olha toda essa terra e eu vou dar para você. Mas ele diz assim: eu te darei a ti, eu darei a ti e a toda a tua descendência. Amém? Só que pense como Abraão naquele momento. Eu imagino que Abraão deve ter olhado em torno de si, olhado para sua circunstância e pensado assim: mas eu já sou velho. A minha esposa, Sara, é estéril. Então, como assim Deus vai dar essa terra para mim e para minha descendência? Mas Deus gerou uma visão profética em seu coração. Então, todas as vezes que Abraão olhava em frente, ele olhava para as terras e ele pensava: Deus falou que vai me dar esta terra, amém? Então, ele seguia segundo a sua visão. Mas, para a promessa de Abraão se cumprir sobre a vida dele, para a promessa de Deus se cumprir sobre a vida de Abraão, passou algum tempo, amém, irmãos? E eu acredito que, assim como é com as nossas vidas, foi também com Abraão. Você começa a duvidar das circunstâncias, você começa a olhar em volta e pensar: como assim Deus vai fazer? Como? Por qual meio Deus vai fazer? E Abraão começou então a duvidar da palavra do Senhor. Mas foi aí que Deus foi e o lembrou novamente. Perceba, lá em Gênesis 15, verso de número 1, Deus dá novamente uma outra palavra para Abraão. Diz assim: depois destes acontecidos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Amém? Essa palavra visão pode ser traduzida também como uma profecia. E disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Então perceba, Abrão estava começando a duvidar da palavra do Senhor e Deus volta para ele e diz assim: Abrão, não temas.
eu serei contigo. Como quem diz, Abraão, não duvide, eu sou contigo. E eu liberei a minha promessa sobre a sua vida e ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Mas Abraão tornou a ficar desanimado. E olha o que ele diz ao Senhor. E, talvez aqui, irmãos, nesse ponto, nós nos identificamos com Abraão, amém? Ele tentou arranjar uma solução para Deus. Então ele olhou à sua volta, viu que Sara não conseguia ter filhos, viu que ele já era muito velho, e ele olha e ele vê que somente há na sua casa o mordomo, né, o Damasceno Eliezer. Então ele diz assim para Deus, ele fala, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então ele pensa assim, tá, Deus falou que ia me dar toda essa terra, ia dar toda essa terra a mim e a minha descendência, mas eu ainda não tenho filhos e provavelmente não os terei porque Sara é estéril e eu já sou muito velho. Mas eu tenho o Damasceno Eliezer, que é trabalha aqui na minha casa, serve a minha casa. Então Deus pode constituí-lo como a minha descendência. Então, muitas vezes nós fazemos o quê? Nós fazemos assim como Abraão, nós queremos arranjar desculpas, arranjar soluções para Deus, né? Então, Deus, ele libera uma visão profética sobre a sua vida. Mas essa visão profética, ela não acontece no tempo que você espera. E aí você começa a duvidar, você começa a olhar as circunstâncias e até arranjar umas soluções para o Senhor. Mas creia, assim como a visão que foi gerada no seu espírito será também aqui no mundo natural, será também na sua vida natural. Creia, mas eu não vejo soluções, eu não vejo como, mas o Senhor não pergunta, nós não temos que ver como, mas nós temos que ver quem é o Deus por trás da promessa, e não quais são as circunstâncias das nossas vidas. Creia nessa verdade, se Deus diz algo sobre a sua vida, ainda que não tenha se manifestado, Deus falou é porque já é. Deus não fala aquilo que Ele quer que venha acontecer sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, mas Ele fala aquilo que Ele já viu acontecendo. Creia, se apegue a essa verdade. Se Deus diz, já é uma realidade sobre a sua vida. Mas fazem anos, muitos anos que Deus prometeu, fazem muitos anos que Deus falou. Não importa o tempo em que você espera, a promessa do Senhor, ela sempre se cumpre nas nossas vidas, irmãos. Creia nisso. Se nós cremos na promessa do Senhor, elas virão se cumprir, elas virão se tornar realidade já no mundo natural também. Nós precisamos parar de querer as coisas no nosso tempo. Nós precisamos esperar e confiar no Deus que faz a promessa. Nós precisamos esperar e confiar no Deus por trás das palavras liberadas e por trás das visões geradas. Perceba, Abraão olhava para as suas circunstâncias e ele dizia, como ter filhos? Como que essa terra vai ficar para minha descendência se eu não tenho nem sequer um filho? Como? Mas o Senhor não dizia, o Senhor não se importava com aquilo que Abraão via, o Senhor não se importava com as situações, as circunstâncias que cercavam Abraão, o Senhor se importava com a promessa dele, o Senhor estava aliançado com a palavra dele, então se ele prometeu, ele seria fiel para cumprir essa verdade. Irmãos, creia, se o Senhor disse, assim será. Não olhe para a sua vida e pense, meu Deus, mas como que o Senhor vai fazer? Não pense, mas como que vai acontecer e quando vai acontecer? Mas creia e declare, se Deus diz, já é. Se Deus falou, já é uma realidade sobre a minha vida. Não importa o que as circunstâncias dizem. Gere imagens segundo as visões proféticas e comece a declarar. O Senhor disse, então já é uma realidade sobre mim. Irmãos, eu desafio você a exercitar isso no seu dia a dia. Declare, profetize contra as circunstâncias. As circunstâncias se levantam para dizer, olha, Deus esqueceu da sua promessa, ou não foi Deus que profetizou, ou não foi Deus que disse. Mas nós liberamos palavras que dizem, se o Senhor disse, já é. Quando eu criei isso, foi algo revelador na minha vida, porque eu parei de ficar ansiosa, de me preocupar com o tempo. Mas eu criei, olha, ainda que demore 10, 20 anos, ainda que demore 5 anos, ainda que demore 1 ano, não importa. Se Deus falou, já é uma realidade. Se no mundo espiritual isso já é uma verdade, também já é uma verdade para mim. Amém? Nós não podemos olhar com os olhos naturais, mas agora é o momento em que nós exercitamos a nossa fé e olhamos com os nossos olhos espirituais, com os nossos olhos de fé. Amém, irmãos? Então, se Deus falou, já é uma verdade sobre a sua vida. Creia nisso, creia nisso. Mas as circunstâncias falam o contrário. Não importa o que as circunstâncias dizem. Nós somos o povo que andamos por fé. Então, nos importa aquilo que a palavra do Senhor diz sobre nós. Amém?
Vamos avançar e vamos para outro tópico. E diz assim: a visão sempre vem do coração. Nós precisamos entender e precisamos remover toda a visão errada, toda a imagem errada que está no nosso coração, toda a imagem negativa. Às vezes Deus vai e libera uma palavra do Senhor sobre a sua vida, amém? Deus vai lá e libera: olha, você e a sua família serão prósperos e abençoados. Digam amém, irmão, se você crê nisso. Eu creio que o Senhor tem prosperidade para as nossas vidas e nos fará transbordar em todas as áreas, amém? Então, Deus vai te dar uma visão de você e da sua família vivendo de forma próspera, de forma abundante. E aí, você crê nisso, mas vamos supor que o seu esposo perde o emprego, fica desempregado e as coisas começam a faltar na sua casa, irmãos. E aí, qual que é a ideia? O diabo vem e começa a liberar coisas sobre você, né? Começa a criar imagens no seu coração. Imagens de quê? De você passando necessidade, imagens de que você nunca vai ser próspera e você começa a desacreditar. Aí, olha como a ideia sempre vem na nossa mente. Ah, eu acho que fui eu que imaginei isso. Sou eu que estava querendo ser próspera e ser abençoada. Mas, irmãos, essa é a palavra do Senhor. O Senhor disse, né? O Senhor falou que nós iríamos viver de forma próspera ainda nessa terra, que nós reinaríamos sobre as circunstâncias, que nós reinaríamos em vida. Mas o diabo, ele vem e ele gera imagens negativas no nosso coração. E a palavra também vai dizer que, né, nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. E aí você começa a declarar. Aí o seu esposo consegue um emprego, mas não é um salário tão alto, é um salário que dá para as coisas ali, dá para se sustentar, mas não para viver de forma abundante. E aí vocês pegam aquele salário e já declaram, né? Já declaram sobre o dinheiro, irmãos. Você vai lá e diz: não vai dar para nada esse mês. Nossa, o meu salário não vai dar pra nada. E essas são as imagens que vai sendo gerada em você. Quando você vê, o que você está vivendo? De fato, você está vivendo segundo aquilo que você falou e segundo as imagens que você gerou no seu coração. O seu salário não dá pra nada. Mas se todas as vezes que você pegar o salário, você dizer assim: olha, o Senhor Deus disse que eu sou próspera e esse meu dinheiro, ele vai dar pra fazer todas as coisas. Eu vou abundar e o Senhor vai multiplicar esse salário. Se você começar a declarar essas verdades e criar uma imagem no seu coração, você vai ver que você vai viver segundo as imagens que você tem gerado. Amém? Vamos ler lá em Salmos 1:3, diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? É muito importante nós sempre gerarmos uma imagem de fé em nossos corações. Amém? Imagens de fé também em nosso espírito e vivermos segundo essas imagens de fé. Lá em Lucas 6:45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Perceba o que o Senhor está falando, que da nossa boca, a nossa boca sempre vai falar do que está cheio o nosso coração. Então nós precisamos sempre mudar as imagens do nosso coração, porque mesmo que você fale assim, ó, não, você acorda amanhã e pensa assim: eu vou só declarar coisas boas sobre o meu dia. Mas no seu coração só tem imagens erradas acerca de você, né? Então tem imagens erradas acerca do seu emprego. Você pensa, no seu coração tem a imagem de que seu patrão não é um bom patrão, né? De que o seu emprego é um emprego muito trabalhoso, é um emprego que você não gosta. E mesmo que você pense, eu vou declarar coisas boas, no meio do dia você já tá lá falando coisas ruins e amaldiçoando tudo. Amaldiçoando o seu serviço, amaldiçoando o seu patrão, amaldiçoando o seu dia. Por quê? Porque as nossas palavras, elas sempre estão ligadas com as imagens que existem em nosso coração. Então, antes de nós querermos declarar algo bom, nós precisamos fazer o quê? Transformar as imagens que existem dentro de nós. Comece a ver, né? Comece a olhar para as suas circunstâncias com uma ótica diferente. Comece a ver que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Comece a olhar que você é abençoado pelo Senhor. E assim como as imagens que são geradas, comece a declarar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus, acredite, a vontade do Senhor é sempre inundar os nossos corações com imagens boas, né? Pastora Luiz, ele vai declarar aqui algo que eu quero declarar também sobre a sua vida, no nome de Jesus. Ele vai dizer assim, olha, que nesse ano os nossos corações serão inundados
e restaurados com as visões do Senhor. Então eu declaro isso sobre você. Nós já estamos na metade do ano, né, irmãos? Esse ano passou voando, mas eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida que o Senhor vai nos inundar com imagens em nosso coração, com visões em nosso coração. E as visões e as imagens que foram perdidas, o Senhor vai estar restaurando. Creia nisso, irmãos. Eu creio de fato que o Espírito Santo de Deus vai começar a te lembrar de promessas do Senhor de anos atrás, e essas promessas vão ser restauradas na sua vida, em nome de Jesus. Essas visões serão restauradas no seu coração, porque o Senhor, Ele quer cumprir as palavras dEle na nossa vida, mas nós precisamos crer, nós precisamos viver segundo as imagens dEle. Amém? Eu creio. Se você crê nisso, diga um amém, em nome de Jesus, irmãos. Eu creio de fato. Nosso ano já está na metade, mas eu creio que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas. Quando nós temos uma imagem, uma visão do Senhor em nosso coração, logo em seguida nós conseguimos confessar aquilo que está em nosso coração. E nós conseguimos então, depois de confessar, depois de ver a imagem, né, receber a profecia, gerar uma imagem, declarar, nós conseguimos testemunhar o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? O pastor Aloysio, ele vai dizer algo aqui que eu também tenho como uma verdade para mim. Ele vai dizer que aquilo que nós vemos em nosso coração é aquilo que nós vamos viver. Então, a pergunta que fica é, irmãos, o que você tem visto em seu coração? O que você tem visto? Quais as imagens que você tem gerado em seu coração? Porque segundo aquilo que você vê em seu coração é que você vai viver. Ah, mas as imagens do meu coração são ruins. Ok, irmãos, aqui está a oportunidade de você transformar essas imagens, transformar aquilo que você vê e aquilo que o Senhor diz ao seu respeito, as imagens que você tem em seu coração. Amém? Vamos avançar para o próximo tópico que diz assim: todo filho de Deus pode ter visões. Amém? Há muitas pessoas que acreditam que as profecias eram somente para o Velho Testamento, mas ainda nos dias de hoje o Senhor libera profecias no meio do seu povo, o Senhor libera profecias para nós, amém? Deus ainda dá visões para o seu povo, Deus ainda nos dá visões, certo? Visões e sonhos são semelhantes, porque vêm a nós na forma de imagens. Então, muitas vezes você vai ter sonhos e você vai acordar com convicção de que aquilo foram sonhos do Senhor para sua vida. E aí é o momento em que nós precisamos guardar o nosso coração, né? Lá nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós usamos muito esse versículo para falar sobre guardar o coração no sentido de guardar de sentimentos, amém? Mas o pastor Aloysio vai falar de uma outra ótica, que é uma ótica que eu acredito demais. Que quando a Bíblia fala de guardar o coração, não está falando só de sentimentos, mas está falando de guardar as imagens criadas no nosso coração, amém? Então quando o Senhor vai lá e diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Ele está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda as imagens as imagens e as visões proféticas que eu gerei no teu coração. Porque segundo é no nosso coração nós vamos viver. Então se você não guarda o seu coração, o diabo ele sabe que ele não pode roubar as promessas da sua vida, amém, irmãos? Nós precisamos ter isso claro. O diabo, ele sabe que ele não pode roubar as bênçãos de Deus, mas o que ele pode fazer? Ele pode roubar as visões e as imagens, ele pode destruir as imagens, e consequentemente, destruindo as imagens do nosso coração, ele também rouba as nossas visões, porque se nós não cremos naquilo, nós não atraímos aquilo para as nossas vidas, certo? Nós deixamos de desfrutar das promessas do Senhor quando nós duvidamos delas. Então, perceba a estratégia do diabo. Ele sabe que ele não pode roubar a bênção de Deus sobre a sua vida, mas ele pode roubar as imagens e te levar a perder a bênção de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar gerar imagens contrárias, destruir a imagem de Deus que está no seu coração. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós devemos guardar o nosso coração no Senhor. Então, Deus falou isso sobre a minha vida, eu vou guardar essa imagem e meditar nela dia e noite e me lembrar, olha, o Senhor Deus disse, e se Deus falou, já é uma realidade sobre a minha vida. E antes de Deus mudar as nossas circunstâncias, mudar a nossa realidade, Ele sempre vai gerar em nosso coração uma visão profética, amém, irmãos? Então se apegue às visões proféticas do Senhor, assim como Ele fez com Abraão. Antes dele transformar as circunstâncias externas de Abraão, Ele teve que mudar a visão interior do seu coração. Ele precisou fazer com que Abraão olhasse, né? Nós vamos perceber, aqui ele vai falar que, lá em Gênesis 15:5, que Abraão estava duvidando, então
o Senhor o levou para fora e sobre o céu noturno mandou que ele numerasse, contasse as estrelas e disse: será assim a tua descendência, será assim a tua posteridade. O que o Senhor estava fazendo nesse momento? O Senhor estava gerando nele uma visão profética, o Senhor estava gerando uma imagem em seu coração, amém? Então, foi assim que aconteceu. O Senhor mudou a visão de Abraão e para que também pudesse mudar a sua realidade. Nós vamos ver que Isaac, o filho da promessa, nasceu depois disso. Amém? Outro tópico. A manifestação externa do seu milagre começa com uma visão interior. Ou seja, o nosso milagre só vai ser manifesto depois que for mudado aquilo que nós vemos dentro. Certa vez o profeta Eliseu e seus servos foram cercados, o seu servo foi cercado por um exército inimigo, né? Essa história é muito interessante. Tá lá em 2 Reis 6, 15 e 17, ao 17. Eliseu então orou, perceba que interessante. Eliseu orou, mas ele não orou para que Deus destruísse os seus inimigos. Ele orou para que a visão do seu servo fosse aberta e o servo conseguisse ver, né? O servo conseguisse ver, na verdade, que os inimigos estavam cercados por um exército dos céus e uma multidão de cavalos e carros de fogo. E então Eliseu lhe disse: mais são os que estão conosco, né? Então, ao invés de Eliseu orar a Deus e dizer: Senhor, derrote os nossos inimigos, olha a oração olha o que Eliseu fez. Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos. Porque o servo olhando e vendo que a vitória já estava decretada, ele iria viver e viver tranquilo, né? Ia descansar no Senhor. Por quê? Porque quando nós temos uma imagem e uma convicção das promessas do Senhor em nosso coração, nós descansamos, porque nós entendemos que se o Senhor disse, vai acontecer na nossa vida. E aí nós não tentamos arranjar meios, mas nós confiamos que assim como o Senhor falou, já é nas nossas vidas, amém? Já é uma realidade. Nós precisamos orar todos os dias, ter isso como um hábito de vida. Orar todos os dias pedindo pela revelação das visões do Senhor nas nossas vidas, pela revelação das imagens do Senhor, amém? E também para que o nosso coração fique guardado no Senhor, amém? Vamos para o próximo tópico que nós precisamos encerrar e orar. Eu gostaria muito de orar e declarar isso sobre os irmãos, amém? O nosso último tópico para nós encerrarmos esse capítulo de número 18 diz assim: a visão que está em seu coração será reproduzida em sua vida. Amém? Antes de Deus nos levar a fazer qualquer coisa, Ele sempre nos dará uma visão profética da obra e nos levará a sonhar com ela. No início da live eu falei para os irmãos, não sei se os irmãos lembram, que existem dois tempos, né? O tempo Cronos e o tempo Kairos. E o pastor Aloysio, ele traz uma ótica muito interessante. Ele vai dizer que o tempo Cronos é o tempo linear, que é o tempo que nós vivemos, e o tempo Kairos, eu sempre aprendi que o tempo Kairos era o tempo de Deus, mas ele vai trazer uma ótica super interessante. Que o tempo Kairos é, então, o tempo da promessa, é o tempo do favor, né? É a estação de bênçãos do Senhor. Então, antes de Deus nos permitir entrar na estação de bênçãos, Ele vai nos dar uma visão profética. As visões proféticas sempre vão anteceder o tempo Kairos. Então, antes de Deus fazer algo grande ou nos levar para uma estação de bênçãos nas nossas vidas, o que Ele vai fazer? Ele vai gerar uma imagem profética em nossos corações, em nosso espírito. É uma verdade, irmãos, que nós não conseguimos controlar as imagens que surgem no nosso espírito, amém? Então, muitas vezes você vai estar lá e você crê na palavra do Senhor e do nada é gerada uma imagem negativa. O pastor Luiz, ele vai usar um exemplo aqui que ele usa durante o livro inteiro e é super interessante. Ele diz: nós não podemos impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir ele de fazer um ninho em nós, né? Então, por exemplo, nós podemos impedir o diabo de lançar dardos inflamados na nossa mente? Não, mas nós podemos quebrar esses dardos, né? Anular o poder desses dardos com as verdades do Senhor. Nós podemos quebrar essas imagens mentirosas com as imagens de Deus, com as imagens segundo a palavra de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então nós temos que quebrar. Mas eu não consigo olhar para minha família e ver ela como abençoada. Mas comece a declarar isso, comece a declarar: a minha família é abençoada. Pare, mentalize, veja a sua família como abençoada e permita que o Senhor gere uma visão profética. Permita que o Senhor gere uma imagem segundo o coração dele em você, em seu coração. Amém, irmãos? E assim como as imagens são, que seja também em nós.
Em Números 13:33, nós temos um exemplo do poder de uma visão errada. Olha que interessante, aqui vai falar sobre os espias, né? Josué, Caleb e os outros 10 espias, amém? Lá em Números 13 vai dizer o quê? Que eles entraram para espiar a terra prometida, eles entraram para espiar a Canaã, e quando eles voltaram, olha o que os espias diziam, né? Eles diziam assim, olha o relatório que eles passaram a Moisés. Os 10 espias, não Josué e Caleb, amém, irmãos? Olha o que eles diziam. Vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Perceba a imagem que eles tinham acerca de si mesmo. Eles tinham a imagem de que eles eram gafanhotos, ou seja, insignificantes, inferiores diante daqueles homens. Mas qual que era a visão de Deus sobre eles? A visão de Deus é que eles já eram vitoriosos e que aquela terra já pertenciam a eles. Então creia, mas por uma visão errada que eles tinham em seu coração, eles deixaram de viver e desfrutar da terra que o Senhor havia prometido para eles e para esse povo. Então perceba, muitas vezes por causa de uma visão errada que nós alimentamos no nosso coração e no nosso espírito, nós deixamos de viver as promessas do Senhor para nós. Mas Josué e Caleb disseram, vamos lá, vamos entrar e vamos tomar a terra, porque o Senhor Deus já disse que aquela terra é nossa. O Senhor Deus já disse que nos deu essa terra, que essa terra já é nossa por herança. E foram eles que entraram na terra que o Senhor Deus havia prometido. Amém? Eles se viam como gafanhotos, os 10 espias se viam como gafanhotos e viam os inimigos como gigantes. As imagens que eles tinham de si mesmos determinaram aquilo que eles viveriam. Então creia nisso de fato, creia com todo o seu espírito. Assim como você se vê, é aquilo que você vai viver. Então a imagem que você tem em seu coração acerca da sua vida é aquilo que vai vir a se manifestar. A imagem que você tem em seu coração e no seu espírito acerca de você mesmo é aquilo que você vai viver e é aquilo que você vai manifestar. A imagem que você tem do seu casamento, da sua família, do seu ministério, da sua empresa e da sua vida é aquilo que você vai viver. Então, se as imagens do seu coração não são boas imagens, agora é o momento de você começar a gerar imagens novas e pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor gere visões proféticas em meu espírito. Espírito Santo de Deus, que o Senhor coloque imagens do Senhor em meu coração. E assim como é no meu espírito, assim como é nas minhas imagens, que seja no mundo natural, que seja na minha realidade natural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Rodrigo, nosso irmão, está dizendo, Josué e Caleb disseram que comeriam eles como pão. Essa é a imagem que eles tinham. Eles já tinham a imagem de que aqueles gigantes, ainda sendo gigantes, já estavam derrotados. Amém? Eu gostaria de orar pela sua vida e declarar essa verdade sobre você, declarar em nome de Jesus. Eu creio assim como o pastor Aloysio disse, que esse é o ano em que o Senhor estaria gerando imagens e estaria inundando os nossos corações com imagens proféticas. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida. E eu quero declarar também restauração das promessas que ficaram esquecidas, restauração das imagens que foram atingidas, das imagens que foram destruídas em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aí onde você está a orar, né? Ore em nome de Jesus, comece a declarar essas verdades do Senhor sobre você. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida que o Senhor nos gerou através dessa palavra. Em nome de Jesus, que essa vida venha, Senhor, em nome de Jesus, que essa vida venha transbordar de nós, que ela venha gerar imagens em nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro visões proféticas da parte do Senhor. Visões proféticas. Espírito Santo, que essas visões geradas em nosso espírito venham arder em nossos corações. Que essas visões, Senhor, venham gerar convicção dentro de nós, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, imagens da parte do Senhor criadas dentro de nós, e assim como é em nosso espírito, assim como é nas imagens geradas em nosso coração, que venha se manifestar aqui nessa terra, que venha se manifestar, Senhor, aqui na nossa vida natural, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor disse que nós reinaríamos ainda em vida, que nós reinaríamos em vida e reinaríamos aqui nessa terra, que assim seja em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos venha reinar sobre as circunstâncias em nome de Jesus. Eu quebro, Senhor, toda mentira de Satanás, toda imagem do diabo gerada em nossos corações e em nossa mente. Eu quebro em nome de Jesus e declaro que as palavras do Senhor, a palavra do Senhor é a verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor,
Que o Senhor esteja nos levando a viver segundo é no seu coração. E que as promessas do Senhor venham se cumprir nas nossas vidas. Que o Senhor não permita que as promessas sejam roubadas de nós. Mas que o nosso coração esteja guardado no Senhor. Junto com as imagens e as promessas em nome de Jesus. Eu declaro restauração das promessas do Senhor sobre a sua vida, irmãos. Em nome de Jesus. Para nós encerrarmos, eu gostaria de declarar a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, sobre o trabalho das suas mãos. Mas queria pedir, se você foi abençoado com essa live, que você esteja enviando para os seus amigos, esteja enviando para os seus familiares, que a palavra do Senhor venha transformar também a realidade desses nossos irmãos, amém? Vou fazer uma pose aqui para vocês tirarem um print bem legal e estarem compartilhando essa live em nome de Jesus. E amanhã nós temos mais. Vou fazer uma pose para os irmãos tirarem a foto e serem bondosos comigo. Conseguiram tirar um print, irmãos? Me confirmem isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos mais no nosso 19º dia. Nós vamos ser abençoados com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Tchau.